Bolsonaro está tentando desmontar. Ou seja, o Lula precisava ter assistido essa matéria antes para pelo menos se entender com as datas e as mentiras. Tá ficando ruim. Fala, jovens. Lula tenta atribuir rombo no INSS a Bolsonaro e é desmascarado. Agora, além do INSS, o Correios está quebrado pedindo ajuda dos funcionários para recuperação financeira. Veja! Na Rússia, o presidente Lula disse que o esquema criminoso começou em 2019, no governo Bolsonaro. Uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe? Repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Segundo a Polícia Federal, a investigação tem indícios de que a fraude começou antes. Mas os descontos nos benefícios do INSS explodiram e atingiram cifras bilionárias em 2023 e 2024, já no governo Lula. Em junho de 2023, as suspeitas foram relatadas ao então ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT. Mas o governo só foi suspender os descontos agora, em abril, depois da operação da Polícia Federal. Lupe entregou o cargo ao presidente Lula no dia 2 de maio. Menos de um mês antes da operação contra o esquema, o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, negou indícios de fraudes. Ele foi afastado pela Justiça e demitido pelo governo. Em um ofício de 7 de abril enviado à Câmara dos Deputados, já com denúncias públicas de descontos indevidos, Stefanuto escreveu que, naquele momento, não era possível identificar indício de dolo, fraude ou erro administrativo em relação a possíveis descontos indevidos. Depois a gente vai ter problema com direitos autorais, mas eu preciso colocar. Eu até mandei para o presidente essa matéria do Jornal Nacional, até para desmontar essa mentira desse ex-presidiário, né? Tem a data aí, Edson? Você consegue visualizar a data, por gentileza? Só para eu fazer esse registro histórico de uma matéria do Jornal Nacional, lá do início do governo Bolsonaro, quando o Lula diz que começa em 19, vem essa matéria do Jornal Nacional, com Bonner na bancada, dizendo assim, Bolsonaro está tentando estancar. Bolsonaro está tentando desmontar. Ou seja, o Lula precisava ter assistido essa matéria antes, para pelo menos se entender com as datas e as mentiras. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória para combater fraudes em benefícios do INSS. A MP pretende tornar mais eficiente a análise de benefícios com indícios de irregularidade e a revisão dos benefícios por incapacidade. Em fevereiro de 2018, havia cerca de 950 mil processos com sinais de irregularidade. O governo vai pagar uma gratificação de R$ 57 por processo aos servidores que concluírem a análise de casos pendentes. Outro programa vai revisar benefícios concedidos por incapacidade mantidos sem perícia há mais de 6 meses. A oposição acaba de protocolar o pedido de abertura da CPMI sobre o roubo aos aposentados. A gente está falando da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar as fraudes no INSS. Quem assina, né? Quem está encabeçando esse pedido de abertura de CPI? A deputada Coronel Fernanda, que é do PL, do Mato Grosso, e a senadora Damares Alves, do Republicanos, aqui do Distrito Federal. Elas que fizeram esse protocolo, então. O requerimento precisa da assinatura de 1/3 da casa. A assinatura, esse pedido de abertura da CPMI foi protocolado com assinaturas de 36 senadores e de 223 deputados federais. É um número bem superior ao requisito mínimo. Precisaria, no mínimo, 27 senadores e, no mínimo, 171 deputados. Quem que assina? Parlamentares do PL, do Novo, Progressistas, PRD, Republicanos, Cidadania, PSDB, União Brasil, PSD, PSB, Avante, MDB, Podemos e Solidariedade. Quem não... Agora, vamos combinar o seguinte, quem é o Vladimir Putin? O Vladimir Putin é um homem condenado pelo Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, né, pela destruição da Ucrânia. Ele rompeu com todas as regras internacionais, com a espinha dorsal da lei internacional, que é a de não ocupação à força de território de outro país. Né? Ele está destruindo a Ucrânia, ele invadiu a Ucrânia. Então, quando você vê essa solenidade de hoje, dos 80 anos, é uma solenidade não conhecida, reconhecida como o fim da Segunda Guerra, como o fim do nazismo, mas sim como todo um aparato, toda uma cerimônia para enaltecer o Putin. Todo o mundo sabe que essa cerimônia é uma cerimônia interna de ratificação do imperador, digamos assim, Putin. E com quem que o Lula estava lá? Né? Você citou, da América Latina inteira estavam lá Cuba e Venezuela. Não são boas companhias. Né? Você tem Estados Unidos não, Austrália não, Canadá não, Coreia do Sul não. Você tem quem?
Mongólia, Azerbaijão, que estão ali na zona de influência da Rússia e do Putin. Né? Ninguém da Europa, a não ser, por exemplo, a Eslováquia, que é um regime autoritário conservador. Portanto, o Lula tem que distinguir. O interesse comercial é um, o interesse político-diplomático é outro. E vamos combinar também que ele não está na melhor fase, no melhor momento, para arriscar, assim, ainda mais a sua popularidade. Foi um péssimo passo. E o que a gente verifica é que com essa viagem agora, ele terá percorrido uma distância equivalente a 2 voltas ao mundo. São mais de 83 mil quilômetros ali, voando o mundo afora nas asas da Força Aérea Brasileira, exatamente agora, nesses últimos 3 meses. Né? Bom, o fato é que antes de ir para a Rússia, que foi, afinal, o principal toque dessa viagem, para depois ir para a China, o presidente Lula já esteve em países como Uruguai, Japão, Vietnã, quer dizer, ele foi de norte a sul, assim, com uma desenvoltura impressionante. O presidente Lula, na China, como a gente viu, foi participar de uma cerimônia, de um desfile militar que marcou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, o evento serviu para que países, sobretudo ditaduras de todo o mundo, se unissem no apoio à Rússia, que é a potência invasora da Ucrânia. O ato, na verdade, era um ato acabou se transformando, né, ou se confirmando como um ato de apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia. A Rússia sempre diz que esses 80 anos eram menos importantes do que a guerra contra o nazifascismo, os novos nazistas, que é como eles classificam exatamente as vítimas da sua própria invasão. Bom, os Correios divulgaram um comunicado em que pedem a colaboração dos funcionários no plano de recuperação da empresa, que no ano passado teve um prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Entre as medidas, os Correios pedem que os funcionários posterguem as férias deste ano para o ano que vem e aceitem a redução da jornada de trabalho com redução proporcional de salário. A empresa também vai prorrogar o programa de demissão voluntária até o dia 18 de maio. Os Correios pretendem economizar 1,5 bilhão de reais este ano.